Boa noite, seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio Nunes Greco. Boa noite, Regiane, boa noite a todos os nossos teleouvintes. E é um prazer estar novamente aqui contigo. Obrigado. Prazer muito grande recebê-lo em mais uma live do programa Momento Jurídico. Para nós é sempre um prazer participar. Obrigado. Estamos começando então o nosso programa Momento Jurídico através desta live. Dr. Cláudio Nunes Greco é titular do Ofício de Registros Públicos de Bom Retiro do Sul, graduado em Ciências Jurídicas pela Unicinos, com especialização em Direito Civil e em Direito Imobiliário, pela Universidade de Passo Fundo. Lecionou por 9 anos a disciplina de Direito Notarial e Registral na Universidade de Passo Fundo, ex-presidente do IRIRGS, Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul, e atualmente exerce o cargo de presidente do Colégio Registral do nosso estado. Vamos abordar o tema acessibilidade, otimização dos serviços e unificação das informações. Doutor Greco, então, vamos falar sobre a Frente Parlamentar, que foi lançada em 27 de abril com o objetivo de ampliar as ações de todas as atividades extrajudiciais. Qual a sua avaliação? Bom, o trabalho feito pela Frente Parlamentar é importante a gente ressaltar, né, que agora, do dia 27, houve, na verdade, a criação da Frente Parlamentar a nível de município de Porto Alegre, o que foi muito importante, e eu gostaria de agradecer à vereadora, a doutora Denise Sabino, pelo excelente ideia de ter feito a Frente Parlamentar. E é mais um meio de comunicação, como tu bem sabe, né, Regiane, e nossos colegas também, é muito importante que a nossa categoria saiba se comunicar melhor com o cidadão. E essa foi mais uma atividade importante de como chegar. Eu acho que o vereador tem um papel muito importante na sociedade gaúcha de comunicação com o público em geral. E esse é mais um deles, né? Então vai servir muitas vezes para explicar alguns problemas, algumas soluções que nós temos, inclusive, para oferecer ao cidadão porto-alegrense, no caso dos registros de Porto Alegre, registro de tabelagem de notas e serviços registrados de Porto Alegre. Isso é muito importante para nós, tá? Em todos os níveis. Sem dúvida. O que é importante também é que isso se coaduna muito bem com o perfil da vereadora Denise, que é a valorização da vida, que junto com a nossa frente parlamentar há outras duas, né? Então, é bastante importante isso. Obrigado. Doutor Greco, essa frente parlamentar será um fórum de debates, juntamente com o judiciário, o executivo e o legislativo. O que o senhor já pode nos adiantar a respeito? Uma das questões das frentes parlamentares, eu gostaria até de complementar o que eu estava falando antes, Sim. É que essa frente parlamentar especificamente, como eu falei, é nível de município, mas já há a frente parlamentar estadual, que é junto à Assembleia Legislativa, que é comandada pelo deputado Sabino, Sim. Elisandro Sabino, e que é muito importante junto à Assembleia Legislativa. E também nós temos a Frente Nacional, né, que é de autoria do deputado Peninha, de Santa Catarina, do qual nós comparecemos lá em Brasília quando da sua instalação. Então, todas essas frentes parlamentares, elas servem, como eu falei antes, como um foro de comunicação com o cidadão. E é muito importante aí a questão dos debates com a população. Eu acho que a atividade política tem que ser retomada de maneira correta, né? Sendo bastante transparentes com relação à nossa atividade, porque, veja, Regiane, muitas pessoas desconhecem a nossa atividade, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um caso simples, elas não sabem se vão num tabelionato ou se vão no registro. Então, a possibilidade de a gente comunicar melhor. E aí, as frentes parlamentares é apenas um dos meios de comunicação, o teu programa é o outro, que faz um excelente trabalho com relação a isso, né, de comunicação com a sociedade, e vários outros, tem as mídias sociais e tudo. Agora mesmo está tendo uma aula do professor Salomão, com mais de 1000 alunos, é uma coisa muito importante para nós, registradores, né,
que a gente tenha esse alcance agora e começar a explicar o que a nossa profissão realmente faz. Isso é muito importante. Sem dúvida. Com relação ao nosso programa, nós estamos juntos há muito tempo, né? Nós temos uma parceria de longa data, pode-se dizer, e então estamos divulgando este trabalho que é realizado junto aos cartórios, né? Junto aos tabelionatos, e para a cidadania toda saber o que acontece. Estamos sempre juntos. É verdade. E nessa questão que tu tocaste, da questão junto aos poderes legislativo, executivo e judiciário, isso é muito importante porque começa a mostrar a nossa posição também em relação a alguns problemas da vida civil do país, né? Eu entendo isso tudo como um foro de debates, e não só com relação aos poderes instituídos, mas com outras instituições que também são importantes. Sim. A Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Greco, publicou o provimento 001/21, que regulamenta a acessibilidade para surdos e mudos nos serviços notariais e registrais gaúchos. Qual a importância desta resolução para os cartórios? O conceito que está nesse provimento, que é o conceito da acessibilidade, a nosso ver, é extremamente importante. Na verdade, isso só veio corroborar a convenção estabelecida pela ONU sobre o direito das pessoas com deficiência. E isso houve um aumento, digamos assim, um avanço na questão das pessoas com deficiência auditiva com relação ao nosso serviço. Nós devemos notar o seguinte, em alguns serviços, né, isso é uma experiência que nós temos de algum tempo, que nós já vínhamos debatendo sobre isso, dificilmente ocorre esses casos, porque muitas vezes o deficiente auditivo, ele não é alfabetizado. E isso gera problemas também. Então, o simples fato, às vezes, da questão de se comunicar por escrito, como eu dizia, ordenamentos anteriores, não era o suficiente. Então, nós estamos fazendo, e aqui eu quero te dar até uma notícia bastante interessante, nós estamos fazendo com uma empresa de São Paulo uma parceria que vamos fazer um teste nos próximos dias, que eles vão nos fazer uma assistência remota através da internet para os casos dos deficientes auditivos, né? Então isso vai ser bastante interessante, vai ser todo ele em linguagem de Libras, né? Sim. E com o celular a gente vai poder mais ou menos resolver os problemas, né? Então o estado do Rio Grande do Sul foi, digamos assim, agraciado com essa experiência, face inclusive a nossa organização por causa dos fóruns dos presidentes, né? Que junta todas as entidades, e isso vai ser realizado por serviços notariais e de registro em todo o estado. Então vai ser uma experiência bastante interessante, eu espero que seja bastante exitosa, e vai ser mais digamos assim, um serviço que as entidades vão proporcionar aos registradores notários. Então, a implementação desta acessibilidade, doutor Greco, será realizada através de tecnologia assistiva. Exatamente. Claro que nós vamos deixar a cargo, por exemplo, dos registradores notários que queiram ter outra solução, né, que no caso seria a capacitação dos seus colaboradores, né? Sim, mas isso é bastante difícil, porque são poucos os locais em que existe essa possibilidade, tá? Eu, por exemplo, no caso aqui em Bom Retiro do Sul, nós temos bem próximo aqui a Univates, que possibilita, tem uma escola de Libras, então facilita o uso disso. Mas se nós pegarmos e analisarmos como um todo, de acordo com o que for a experiência que nós vamos ter, será bastante interessante ver como vai sair. Se realmente será necessário ter essa tecnologia, né? Mais essa tecnologia, porque nós estamos indo muito rápido, inclusive, né? Em questão dos melhoramentos que a gente fez, mas até a gente está nessa luta. Até em função da pandemia, não é? A tecnologia é assombrosa, assim, a eficácia, né, da tecnologia nos dias atuais, porque é tudo feito online, é tudo feito pelo celular, as pessoas estão, né, diretamente usando, não é, a tecnologia em todos os setores, E essa aí é uma chance
né, dessas pessoas terem, não é, essa acessibilidade muito importante nos dias atuais. É verdade, é verdade. Mas o senhor pode falar, senhor, eu acho que eu lhe Não, interrompi. eu só ia dizer, na verdade, tudo começou com uma resolução, um decreto legislativo lá de 2008, né? É muito interessante, são os processos, né? Eles Sim. não se dão numa vez só, ele vem de longo tempo. Então, esse decreto legislativo 186 de 2008, ele foi o primeiro passo que se deu com relação à questão das pessoas com deficiência auditiva. Em seguida, saiu uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que foi a resolução 268, que implementou isso nos serviços judiciais, e aí houve experiência de alguns magistrados, e agora chegou, através do provimento 01, que foi em janeiro agora de 2021, para os serviços notariais e registrais. Então, essa evolução crescente da acessibilidade é muito importante. E mostra também, não é, Rejane, que a gente está muito preocupado com esse aspecto na vida nacional. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, prorroga a normativa sobre a atuação dos cartórios na pandemia, por considerá-los essenciais ao exercício da cidadania. Qual a sua avaliação, doutor Greco? Eu digo assim, com a pandemia, houve vários avanços, né? E o provimento 114, estabelecido pelo CNJ, que prorroga os provimentos, se eu não me engano, 93, 94, 95, 97, acho que são esses. E eles prorrogaram e deram, digamos assim, a possibilidade do registrador e do notário dar um melhor gerenciamento da sua serventia, porque ninguém sabe melhor da forma de como atuar do que o próprio registrador, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem notado que isso tem dado resultado, né? Porque nós somos serviços essenciais. Por exemplo, em virtude do grande número de óbitos que tem havido, né, a gente vê claramente isso. Como nós poderíamos ficar fechados, né? A questão também do atendimento às pessoas. Então, tudo tem sido feito de maneira... A gente procura utilizar ao máximo a internet, mas tem coisas que não podem ser, tem que ser presenciais. E aí está o Serviço Registral e Notarial para responder esse apelo da população da melhor forma possível, né? Então, nós temos mais ou menos, através da prorrogação, essa prorrogação, se eu não me engano, é até 30 de junho vai ser a prorrogação, né? Mas eu acredito que ela deve ainda, até o final da vacinação, que se prevê no final de fevereiro de 2022, a gente ainda tenha, ela seja prorrogada novamente. Então, vai longe ainda, então? Vai longe ainda. Acreditamos que sim. Acreditamos que sim. E como estão sendo desenvolvidos os trabalhos aí em Bom Retiro do Sul com relação à pandemia? Aumentaram os serviços? Como os colaboradores estão indo junto ao cidadão? Nós tomamos todas aquelas medidas preventivas. Sim. Nós tomamos todas aquelas medidas preventivas, a gente faz um atendimento bastante selecionado, entra apenas, no meu cartório, que é um cartório bastante pequeno, né, nós temos que considerar isso, não é um cartório grande, entra apenas 2 pessoas por vez no cartório, não pode na sala de entrada. Tá certo. As demais ficam numa região protegida, ficam na parte externa, mas é uma região protegida, né? E fica na rua, então a gente está tomando todas as precauções necessárias, né? Mas por incrível que possa parecer, Regine, o grande problema agora não tem sido o Covid, sim a dengue aqui. O meu município teve vários casos. A dengue aqui no Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, tem se espalhado rapidamente, né? Agora, talvez com a temperatura mais baixa, talvez diminua um pouco. Sim, porque geralmente é no verão, não é? Que tem este problema, não é? Das águas paradas, não é? Sim, por causa da falta de chuva. Sim, né? E como é que estão resolvendo nessa época do ano este problema, doutor Greco? A Secretaria de Saúde, ela fez um mutirão aqui na nossa cidade, né? E para aplacar um pouco, né? E botou inseticida, pegou focos e tudo. Então houve bastante trabalho por parte da Secretaria da Saúde. No seu entendimento,
a regulamentação poderá otimizar os serviços, facilitar processos, unificar informações? Como o senhor como o senhor acha que vai ficar a partir de então? Eu acho que nós estamos já vendo isso, né, Jane? A questão, Sim. por exemplo, assim, todos os processos automatizados e telemáticos, como é o caso que nós estamos falando aqui, eles têm dado um impulso muito grande para a nossa atividade. Né? Por exemplo, hoje eu já consigo receber documentos eletronicamente assinados, fazer vários serviços que antes eram impensáveis de a gente fazer. Né? Então foi muito rápido a atualização. E essa otimização se dá também por causa das centrais. As centrais hoje são, digamos assim, a porta de entrada de todos os documentos. Sem dúvida, é verdade. Facilita muito. Infelizmente, nós estamos tendo alguns problemas agora, especificamente com a parte do registro de imóveis, que foi com a criação da ONR. Algumas regulamentações têm deixado a nossa central um pouco com problemas. Mas eu acho que vai ter uma solução boa, vai demorar um pouco, nós vamos enfrentar algumas tempestades aí até a regularização, mas eu acho que no final haverá uma solução boa para todos os atores desse universo aí que nós trabalhamos. Tomara, né, que isso aí termine logo de uma vez para a gente se encontrar, para as pessoas terem os serviços Exato. mais, não é, atender melhor, não é, o cidadão, porque embora este serviço online esteja resolvendo muito a vida das pessoas, nada como o presencial. Exato. Soraya, tem algumas atividades que não, tem algumas atividades que não tem como fazer ela por via telemática, né? Eu entendo que muitas têm que ser de presenciais, né? E nós temos todo dia no cartório isso. Por exemplo, as questões das intimações de alguns atos que são extra, fora do cartório mesmo, tem que ser feito por pessoas. Sim. E os funcionários têm que se cuidar, têm que ir na casa das pessoas. Então, é bastante complexo isso. Então, nós temos que usar os meios eletrônicos quando nos for possibilitado, mas também temos que fazer aquela parte física, né? E isso é essencial para a sociedade. O funcionamento de todo o serviço notarial e registral, no meu entender, é essencial. Né? Não tem como nós vivermos numa sociedade sem os serviços notariais e registrais. Quais os serviços mais requisitados atualmente, doutor Greco? O que mais nós temos utilizado no cartório, porque, digamos assim, o meu, por exemplo, é um cartório de registros públicos. Ele engloba o registro civil das pessoas naturais, títulos e documentos, imóveis e protestos. Os mais requisitados é o registro civil e o registro de imóveis. São os que mais, digamos, fizemos atendimento. Né? Mas o protesto também tem bastante demanda, né? Em virtude das centrais. Sim. Né? Aumentou então, em relação a antes da pandemia? Aumentou este serviço? O que aumentou mais? Digamos assim, ele tem sido mais por meio eletrônico do que por meio físico. Isso a gente tem notado, mas não houve um aumento. Assim, no início houve uma diminuição. Logo lá em abril do ano passado e maio, diminuiu bastante. Houve naquela primeiro recrudescimento da pandemia. Depois ele começou a aumentar novamente e agora, esse ano, nós notamos que mais ou menos ele está mais ou menos no mesmo nível dos anos do ano anterior. Só que ocorre muitas vezes que são coisas que as pessoas só fazem realmente por necessidade. A gente nota que são atos de necessidade, não são atos, digamos assim, volitivos, né, que a pessoa faz quando quer. Não, são atos por necessidade. Grande abraço, está lhe enviando o nosso diretor do programa Momento Jurídico, Rogério Nocha. Agradecemos a sua parceria, o senhor pode contar sempre conosco, todas as entidades ligadas ao Colégio Registral podem contar sempre com o programa Momento Jurídico. Agradecemos muito a sua participação e até a nossa próxima oportunidade, doutor Greco. Obrigado, Regiane, Rogério e teleouvintes, eu gostaria de agradecer e desejar uma boa noite para todos. Obrigado. Uma boa noite.